1 Samuel. Olha aqui. Capítulo 1. Eita, mano. Amém. Samuel 1, versículo 20. Olha aí. Glória a Deus. O tema é liberte-se do passado de morte. Seja livre com Jesus. Glória a Deus. Vamos aprender aqui com Ana que ela foi liberta da sua amargura e Deus deu vitória à sua saúde. Amém, povo de Deus? E quando eu estiver pregando, se você quiser dar glória, se você quiser dar aleluia, deixa Deus te usar nessa noite. Eu não forço ninguém a adorar, ninguém dar aleluia, dar glória, mas se você sentir de adorar, de glorificar, deixa Deus te usar. Bendito seja Deus. Amém? Vamos achar em nome de Jesus. Livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 20, diz assim: E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho, ao qual chamou Samuel, porque dizia ela: Tenho pedido ao Senhor. Vamos lá agora, Samuel capítulo 3. O capítulo 3 agora. Diz assim: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, e não havia visão nesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver, estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus. E o Senhor chamou a Samuel e disse, e ele disse: Eis-me aqui. Correu a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamas? Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar. E foi e deitou. E o Senhor tomou a chamar outra vez a Samuel, o qual se levantou e foi Eli e disse: Eis-me aqui, Senhor, por que tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, filho, torna-te a deitar mais uma vez. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. E o Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel a terceira vez, e ele levantou mais uma vez, e foi Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso ele disse: Samuel, vai e deita-te, e há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no mesmo lugar. Então veio o Senhor e pôs-se ali e o chamou, como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: Eis que eu vou fazer uma coisa em Israel, ao qual todo o que ouvir lhe tirarão ambos os ouvidos. Naquele mesmo dia suscitarei contra ele e tudo quanto tenho falado contra a sua casa, começarei e acabarei. Até aí, você pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Diga assim: eu sou fruto
de uma mãe de oração. Glória a Deus. Quem conhece a história de Ana? Ana é um exemplo de mulher, é um exemplo de serva de Deus, porque Ana, mesmo ela passando o que passou, ela não desistiu de alcançar aquilo que ela tinha por objetivo. Ana vai nos dar um exemplo, irmãos, que mesmo quando a gente ore um dia, ore 2 dias, ore 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, Ana vai nos dar um exemplo e nós temos que fazer como Daniel, orar continuamente, independente da situação, independente da luta. Eu vim aqui nessa noite lhe dizer que o segredo está em orar, está em clamar, está em confiar naquele que tudo pode, naquele que tudo pode fazer em nossas vidas. A Bíblia diz que Ana, ela não desistiu de alcançar a sua vitória. Você já percebeu que no século que nós estamos vivendo, se o crente não receber algo de Deus, ele não busca, ele não jejua, ele não ora, ele não agradece. Se o crente não receber uma promessa que foi feita, o crente, muitas das vezes, ele não deposita totalmente a sua confiança no poder de Deus. Ele começa a murmurar, ele começa a questionar o porquê as coisas não estão acontecendo na sua vida. Ele começa a dizer: Senhor, eu te sirvo na segunda, te sirvo na terça, te sirvo na quarta, te sirvo, te adoro na quinta, te glorifico na sexta. Ó Deus, eu dou o meu melhor no sábado e no domingo, e a minha bênção, o meu milagre, a minha família, o meu filho ainda não está liberto, ainda não está salvo. Eu quero dizer nesta noite que Ana nos dá um exemplo de vida, que independente que a sua rival estava te afrontando, te humilhando, te pisando, Ana estava orando, Ana estava confiando, Ana estava crendo que Deus iria lhe dar a sua vitória. Nessa noite temos que crer e acreditar, independente que o vento soprar pela direita, soprar pela esquerda, soprar na frente, soprar atrás, Deus está ouvindo a nossa oração, porque Ele é Deus do impossível. Olha, nos dá um exemplo, irmãos, de nós confiarmos em Deus. Só que Ana faz uma coisa que poucos crentes fazem ou têm feito no século que nós estamos vivendo. Que coisa é essa? Ela faz um voto, André. Ela faz um voto. E por ela fazer o voto, Deus está no céu, ouvindo as suas palavras. Deus está nos céus, ouvindo a sua oração. Deus está no céu, dizendo: olha, ela está me pedindo, ela está crendo, ela está confiando, e ela está me pedindo. Se eu der um filho a ela, esse filho não será dela, esse filho vai me servir todos os dias da sua vida. Muitas das vezes a gente diz que os nossos filhos são os nossos. Muitas das vezes dizemos que os nossos filhos, irmãos, são os nossos, mas não. Os nossos filhos são do Senhor. Os nossos filhos são herança de Deus. Ana, ela só queria ser mãe. E quando Deus está nos céus, ouvindo a sua oração, vai ter um homem por nome de Eli. Ele vai olhar a Ana orando, ele vai olhar a Ana clamando, ele vai olhar a Ana chorando, e ele vai achar que Ana estava embriagada perante ao Senhor. O sacerdote, um homem de Deus, o homem que entrava no Santo dos Santos, o homem, louvado seja Deus, que entrava para oferecer incenso ao Senhor, o homem que oferecia sacrifício ao Senhor, vai julgar Ana pela sua aparência física.
Porque o semblante de uma pessoa amargurada, porque o semblante de uma pessoa triste não é agradável aos nossos olhos. E ele vai julgar e vai dizer: por que tu estás embriagada perante a luz? Ana não vai se revoltar, Ana não vai sair daquele lugar, ela simplesmente vai responder as palavras de Eli: não, meu Senhor, eu não estou embriagada, eu estou simplesmente amargurada de espírito. O meu esposo vem aqui ano e ano orar, e ano oferecer sacrifício, e eu venho junto com ele, e todos esses anos eu estou sendo amargurada, eu estou triste, eu tenho derramado lágrimas perante ao Senhor, para ele obter, para eu ter a minha conquista, a minha vitória. Ana não disse que ela queria ter um filho, mas ele vai dizer assim: olha, seja feita segundo a sua vontade, a sua oração, que o Senhor te abençoe segundo a tua oração. O homem de Deus que não entendeu, que não teve visão, louvado seja Deus, para compreender a oração de Ana, não teve visão espiritual para julgar a casa de Ana, agora vai dizer que o Senhor te abençoa e que o Senhor conceda a tua petição. E no versículo 20 que a gente leu, vai dizer: sucedeu que, passado o tempo, Ana concebeu e deu à luz a um filho. O filho para nascer, ele não leva um mês, ele leva, não, são 9 meses, não é isso? No ventre da mãe. Às vezes acontece 7 meses, 6 meses, mas o propósito, o término da gravidez são 9 meses. Ana, primeiro, quando ela estava orando, ela disse: Senhor, eu não quero uma filha mulher, eu não quero uma menina, não, Senhor, eu quero um primogênito, e se o Senhor me der essa bênção, eu vou te dar para te servir todos os dias da sua vida. E ele não vai beber bebida forte, na sua cabeça não vai passar navalha. Ana faz um voto dizendo: o meu filho não vai mais me pertencer, Senhor, só vai estar comigo e quando eu estiver amamentando, mas quando ele estiver comendo sozinho, ele será seu, ele vai te servir. E esse menino se chama Samuel. A sua linhagem não poderia ser sacerdote. Ele não poderia ser sacerdote em Israel, porque todo sacerdócio teria que vir da linhagem de Arão. Ele não poderia ser um sacerdote. Mas quando Deus, ele quer escolher o homem, ele quer levantar o homem, ele não vai saber se um dia o homem, se um dia a mulher se prostituiu, ele não quer saber se um dia o homem se drogou, o homem traficou, o homem blasfemou. Quando Deus quer levantar o homem de Deus em meio a este mundo perverso, pecaminoso, aonde a mentira reina, aonde a maldade reina, quando Deus quer levantar, louvado seja Deus, o homem, ele não quer saber onde é que ele esteja. Deus quer levantar para pregar a sua palavra. Sabe por que esse ministério, ele nasceu aqui, e ele está sendo gerado aqui? Porque Deus levantou você, mulher, porque Deus levantou você, homem, porque Deus levantou você, senhora, senhor, jovem, para pregar essa palavra que é poderosa, a vida é eficaz, aqui no Mar da Bolívia, aqui nessa rua. A Bíblia diz que os filhos de Eli não andavam segundo a palavra de Deus. A Bíblia diz que os filhos de Eli pecavam e desfaziam das leis de Deus. E Deus vai levantar um jovem que ainda não era adulto, que ainda não conhecia a sua palavra, que ainda não conhecia a sua voz. Deus vai levantar a Samuel
para ser profeta, para ser juiz e para ser também sacerdote dentro de Israel. Você não pegou, você não entendeu. O mundo, Andrevaldo, dizia: vou matar Andrevaldo, não vai servir a Deus. Mas Deus, ele tinha um propósito na vida de Andrevaldo, na vida da igreja. E todos nós, irmãos, se você não sabe, vou lhe dizer nessa noite: todos nós somos sacerdote perante o Senhor. Sabe por quê? Porque todos nós temos livre acesso a esse Deus. Todos nós temos livre acesso a esse Deus. Todos nós temos livre acesso para oferecer o nosso sacrifício vivo perante a sua presença. Só Eli, só os seus filhos poderiam oferecer sacrifício na presença de Deus. Só Eli poderia oferecer um sacrifício para perdoar o pecado do povo de Israel. Hoje é diferente, irmãos. Hoje, se eu errar, hoje, se eu pecar, eu tenho que pedir perdão perante a presença de Deus. Por que, pregador Rafael? Porque nos céus há um advogado para perdoar as nossas falhas. Há um advogado para perdoar nossos pecados. Por quê? Porque não somos perfeitos. Não somos perfeitos, irmãos. Mas mesmo que nós erramos diante de Deus, Jesus está dizendo: ele está arrependido, ela está arrependida, e eu estou automaticamente perdoando os seus pecados. Sabe por que você está vivo hoje? Sabe por que você está de pé hoje? Sabe por que você está louvando hoje? Porque Jesus perdoou o seu pecado, porque Jesus sarou a sua terra, e porque Jesus te deu uma nova vida. Mas vamos falar dos pecados dos filhos de Eli e também do sacerdote. O sacerdote, ele era varão, autoridade em Israel. E ele tinha toda a autonomia para repreender os seus filhos. Ele tinha toda a autonomia para repreender os seus filhos e não deixar os seus filhos, Ofni e Finéias, pecar, desagradar a Deus. Porque quando eu, um exemplo, eu compactuo com o pecado do meu irmão, eu estou pecando junto com ele. Quando eu compactuo com o pecado de uma mulher que não agrada a Deus, eu estou compactuando com ela e eu estou desagradando a Deus. Muitos querem vitórias, muitos querem bênção, muitos querem ser usados, muitos querem ser levantados, mas não obedecem a palavra, mas não vivem a palavra. Muitos querem ser levantados como profeta, muitos querem ser sacerdote perante a Deus, muitos querem pregar a palavra de Deus, mas não vivem a palavra, não obedecem a palavra. Para você ser levantado, para você ser usado, você tem que obedecer a palavra de Deus e tem que andar em santidade a sua palavra. Porque Deus não quer um povo sujo, porque Deus não quer um povo cheio de carrapicho. Deus quer um povo lavado e remido pelo poder da sua palavra. E se nessa noite você está lavado e remido pela palavra de Deus, você vai adorar, você vai exaltar, você vai glorificar. Se você é lavado e remido pela palavra de Deus, você vai sentir essa graça nessa noite, você vai sentir esse renovo nessa noite, porque você é lavado e remido pela palavra do nosso Deus. É a palavra, irmãos, que nos sustenta, é a palavra que nos fortalece. E foi a palavra que Deus disse a Eli, foi a palavra que Deus exortou ele, mas ele não deu ouvidos à voz de Deus. Você já percebeu que todas as vezes que o povo de Israel pecava, Deus sempre levantava um profeta, Deus sempre usava alguém. Não é diferente do século que nós estamos vivendo. Hoje não existe só um profeta para falar com todo o Brasil. Não. Deus, antes de Cristo vir, Deus levantava um profeta, Andrevaldo, para falar
falar com uma nação, para falar com o seu povo. Hoje é diferente. Deus usa o profeta Andrevaldo, Deus usa a profeta Eliane, Deus usa você que é profetiza, Deus usa você que é profeta, porque todos nós temos a autoridade de profetizar diante da presença de Deus, porque Deus é justo e profeta na sua presença. Deus, Ele é fiel. Israel sai do Egito com uma promessa de quê? De ser uma grande nação. Mas quando Israel está no meio do deserto, Israel começa a desobedecer a Deus. Israel começa a desfazer, a andar não mais nos caminhos do Senhor. Israel começa a murmurar. Israel começa a duvidar da capacidade de Deus, que enviou 10 pragas e abriu o mar vermelho. O povo vai até Moisés. Moisés, você nos trouxe aqui para Deus, na sua infinita misericórdia, fala com Moisés para exortar o povo. Em cima do monte, Deus dá as suas leis e os seus estatutos a Moisés. Para quê? Para que o povo ande na tua presença, para que o povo não desobedecesse às suas leis. Deus não se agrada de crente desobediente. É isso, presbítero? Você veio aqui exortar a igreja, nós estamos pregando a palavra. Você dessa igreja recebe exortação, mas eu vim aqui lhe dizer que Deus não se agrada de crente desobediente. E quando o crente desobedece, qual é o preço do pecado? Qual é o preço do pecado? Você vai compreender dentro desse texto que Deus vai permitir que ali os seus filhos e a sua descendência não herdem mais o sacerdócio e sejam mortos. Deus amaldiçoa a família de Eli, por ele não repreender os seus filhos. Já pensou? Se nós como cristãos andássemos de qualquer jeito, qual é o exemplo que nós dávamos para as pessoas que não servem a Deus nos dias atuais? Por isso que Deus deixou a sua palavra para nós andarmos segundo a sua palavra. Os filhos de Eli desagradavam a Deus, desobedeciam a Deus, e Eli compactuava com os seus erros. Eu quero dizer que na igreja você tem poder e autoridade para repreender o seu irmão, não da sua forma, não do seu jeito, não da sua forma de agir, mas você tem autoridade para repreender o seu irmão dentro da palavra, exortar dentro da palavra. Se o seu irmão está em pecado, repreenda ele dentro da palavra. Se a sua irmã está no erro, repreenda ela dentro da palavra, porque você tem essa autoridade dentro da palavra. Se for fora da palavra, não faça. Tem que ser dentro da palavra de Deus. Glória a Deus. Ele ouviu antes que Deus iria exterminar sua família, mas ele não deu. Você perceba que quando Deus fala com Samuel, a primeira vez Samuel não entende, a segunda vez ele não entende, nem Samuel e nem Eli. Mas na terceira vez, quem vai entender, quem estava falando com Samuel, era Eli, que era sacerdote e que nunca mais tinha ouvido a voz de Deus. E o texto diz que Deus não se manifestava mais em Israel. Deus não se manifestava, irmãos, mais em Israel. Ele sentia falta de ouvir a voz de Deus, mas ele sabia como Deus falava. Ele não estava mais ouvindo o agir de Deus, mas ele sabia como Deus agia. E na terceira vez, ele vai dizer assim: Samuel, quando tu ouvir de novo, mais uma vez, tu fala assim: ó,
Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Samuel, por 3 vezes, não entendeu a voz de Deus. Primeira vez ele se deita, Deus fala, Samuel, ele acorda, porque quando Deus fala, se o homem estiver dormindo, ele tem que acordar. Se o homem está em pecado, ele tem que ouvir. Ele não ouve, ele se assusta, agarra os pés do sacerdote. Eis-me aqui, Senhor. Na segunda vez, Deus fala de novo, Samuel, ele não entende. Ele volta aí aos pés do sacerdote. Eis-me aqui, Senhor. Na segunda vez, ele não entende. Na terceira, Deus volta a falar, ele não entende. Tem crente, elevado, que Deus fala uma, que Deus fala 2, que Deus fala 3, não entende o que é que Deus está falando no culto. Tem até vezes que Deus fala mais de 3 vezes e a igreja não entende o que é que Deus está falando no culto. Tem gente que não conhece a voz de Deus ainda aqui na terra. Deus fala 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, mas está querendo ouvir a voz errada, irmãos. A voz de Deus não é a voz do Devaldo. A voz de Deus não é a voz da pastora. A voz de Deus não é a voz do obreiro. A voz de Deus é a sua palavra. Essa é a voz de Deus. Então, quando a palavra está sendo pregada pela boca dos irmãos, é Deus falando com a sua igreja. E quando Deus fala, a igreja se cala e ouve a voz de Deus. Lembra quando se levantaram e disseram, Deus só fala com Arão e só fala com Moisés? Por que isso? Porque Deus não pode falar com nós. Quando Deus manda reunir o povo e Deus brada do céu, como diz, não, Moisés, eu não quero mais ouvir a voz de Deus. Eu não quero mais ouvir essa voz que vocês falem com ele particularmente. Porque nem todos compreendem a voz de Deus. Samuel não entendeu o que Deus queria falar com ele. Samuel, mesmo não entendendo, Deus não vai desistir. Você não pegou a igreja. Deus, mesmo falando com Samuel pela primeira vez, Deus não vai desistir dele. Eu vou repetir de novo. Mesmo Deus falando com Samuel pela segunda vez, Deus não vai desistir dele. Deus falando a terceira vez, eu não entendo que Deus não desiste dele. Quem sabe Deus falou contigo, você errou, você falhou, mas Deus não desiste de você. Por quê? Porque Ele te ama e Ele tem cuidado de ti. E Deus tem uma obra para realizar na sua vida. Porque um dia você estava morto para o mundo, mas hoje você está vivo para Deus. Porque um dia você estava sepultado no mundo, mas um dia Deus te ressuscitou e te deu a nova vida. Louvado seja o nome do Senhor. Deus fala 1, fala 2, fala 3, na quarta ele vai entender. Por quê? Porque ele recebeu orientação de quem conhecia a voz. Aí agora que entra o pastor, aí agora que entra a pastora, aí agora que entra os presbíteros, aí agora que entram os obreiros, de quem? Que tem conhecimento da palavra de Deus, que obedece a palavra de Deus. Ele foi orientado a retornar para a sua cama. E quando ele voltasse a ouvir, ele foi orientado a dizer, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Quando Deus usa um pastor, quando Deus usa um pregador, quando Deus usa um obreiro para nos falarmos e nós não demos ouvido, Deus não desiste de nós. Deus não desiste de você. Deus não vai desistir de você. Quem sabe você já serviu a Deus 1 vez, 2 vezes, se afastou, retornou, está esperando as promessas se cumprir.
Deus não desistiu de você. A Bíblia diz que Deus, Ele ama o pecador, mas aborrece o pecado. Não se agrada do pecado. Crente que pega, crente que mente, crente que rouba, crente que inveja, não vai herdar. Preguei essa semana na igreja dizendo que está todo dia no culto não vai salvar. Está todo dia cultuando, louvando, tocando, pulando, rodando, não vai te salvar. Dá um exemplo de Eli, Ofni e Finéias. Todos os dias tinha por obrigação entrar dentro do templo, servir ao Senhor. Ele tinha um dever, irmãos, de servir a Deus. Mas mesmo ele servindo, Deus permitiu que ele descesse a ser dura. E amaldiçoado foi a sua descendência. Espera aí, irmãos. Espera aí, irmão Rafael. Espera aí. Se eu desobedecer, o que vai acontecer? Ou você vai morrer fisicamente, descer a sepultura, ou você vai morrer espiritualmente. E quando você morrer espiritualmente, Deus não vai mais se manifestar para você. Olha só o importante dessa pregação, irmãos. Eli estava morto espiritual. Porque o primeiro versículo diz que Deus não havia mais se manifestado através de visões, através de revelações. Israel estava carente de ouvir, de ter algo para ser revelado. Elias estava morto espiritual. Quem lembra de Saul? Enquanto estava com o Espírito de Deus, ele estava fazendo a vontade de Deus. Mas quando o Espírito de Deus sai dele, ele começa a ficar atormentado por demônios. Ele começa a ficar atormentado. E ele só se acalmava quando Davi tocava. Cuidado, irmãos, cuidado. Porque a morte espiritual pode nos levar de novo para o mundo. Porque a morte espiritual pode nos fazer mais uma vez retornar para lá e não voltar mais. Cuidado. A Bíblia diz assim: desperta tu que dorme. Desperta tu que dorme. Eli foi exortado, foi avisado por Deus. Deus, todos os dias, Ele tem nos alertado com as coisas desse mundo. Ele diz para não nos conformar com as coisas desse mundo, irmãos. Ele diz para nós não estarmos conformados com as coisas desse mundo. Porque somos transformados pelo poder do Evangelho de Cristo. Somos transformados pelo poder do Evangelho de Cristo. Infelizmente, ele morreu espiritualmente. E Deus não se manifestava mais para ele. E quando Deus não se manifesta mais para o homem, irmãos, ele não sabe o que fazer. Ele não sabe o que agir, como agir. Ele não sabe o que falar. Para você perceber que ele estava tão no espiritual, que ele não entendeu e não teve visão espiritual para compreender a oração de Deus, para julgar a oração de Deus. Ele não entendeu quando Deus falou pela primeira vez com Samuel. Não entendeu quando Deus falou pela segunda vez. Só vai entender quando Deus fala pela terceira vez com Samuel. Somos mortos para o mundo, livre, vivos para Deus e livre do pecado. Livre do pecado. O pecado não reina mais em mim. O pecado não reina mais na igreja. Porque o pecado não tem mais domínio sobre a igreja de Cristo. O pecado não tem mais poder sobre a igreja de Cristo. Deus te levantou como Samuel aqui no bairro da Bolívia, loteamento Bahia, né? Loteamento Bahia, né? Deus te levantou aqui no loteamento Bahia como um Samuel. Para quê? Para
para pregar para aqueles que estão mortos espiritualmente. Por quê? Porque Samuel vai revelar tudo o que Deus falou para ele na manhã seguinte para o sacerdote. Deus vai revelar tudo o que ele iria fazer com a família de Eli. E Samuel não vai temer em falar tudo. Deus te levantou como profeta para pregar essa palavra aqui nesse lugar. Na sua casa, na sua família, no seu lar. Deus te levantou como Samuel, um jovem que crescia perante ao Senhor, um jovem que se desenvolvia perante ao Senhor, mas não conhecia a sua voz, mas não compreendeu a voz de Deus. Mas quando ele foi orientado, ele não temeu em revelar tudo o que Deus tinha falado para ele. Para nós finalizarmos nessa noite. Aleluia. Quando Deus, Ele nos levantou como seus servos, Ele nos levantou para não temer as coisas desse mundo. Por quê? Porque o diabo ele tem as suas astúcias para nos tirar da sua presença. Olha a peça que foi apresentada aqui. A mulher servia ao Senhor, mas vinha pessoas fazer com que ela pecasse e desagradasse ao Senhor. Mas no final, Jesus te deu nas vestes. Jesus te deu uma coroa da vida. Você não pegou esse final que eu falei aqui. No final, Deus restaurou as suas vestes. Ainda não acabou para as nossas vidas. Ainda não é o fim para as nossas vidas. Naquele grande dia, nossas vestes vão ser transformadas. Esse corpo que é traído pelo pecado vai ser transformado. Teremos um corpo resplandecente, um corpo incorruptível, e o pecado não vai mais reinar sobre as nossas vidas. Ainda que o maligno reine nesse mundo, naquele grande dia, Deus vai levantar a sua igreja e vai dizer: obrigado por pregar minha palavra, obrigado por ouvir a minha voz, obrigado por me obedecer, obrigado por andar em obediência. E Jesus vai dizer: vinde a mim, bendito de meu Pai, possuir por herança aquilo que está preparado desde a fundação do mundo. E Jesus vai dizer: muito obrigado por perseverar até o fim, e receba a coroa da vida, e receba a coroa da vida. Não desista de Cristo, não desista da sua palavra, obedeça, persista, porque naquele grande dia existe uma promessa. Que promessa é essa, Rafael? Que Ele vai bradar do céu e vai arrebatar a sua igreja e vai nos levar para a glória, e vamos morar junto com Ele. Eli foi extirpado da terra, Eli foi tirado da terra, Ofni e Finéas foi tirado da terra, mas a palavra de Deus foi pregada através da vida de Samuel. Muitos nesse momento estão negando o nome de Cristo, muitos nesse momento estão voltando para as drogas, estão voltando para a prostituição, mas a igreja nessa noite está de pé, adorando, servindo, glorificando, porque nós estamos em novidade de vida, porque nós estamos obedecendo a sua palavra. Muitos estão descendo a sepultura nesse momento por desobedecer a palavra de Deus, mas nessa noite você está vivo, com saúde, de pé, vigorado, e você tem o privilégio de quê, irmão Rafael? De oferecer o seu sacrifício vivo perante ao Senhor. Ainda que eu não veja Jesus nesse lugar, ainda que eu não veja Deus nesse lugar, mas eu sinto a sua presença, e por sentir a sua presença, eu tenho que exaltar o nome do Senhor, eu tenho que glorificar o nome do Senhor, porque Ele se manifesta nessa noite como
família, todos morreram. Todos desceram a sepultura. Todos perderam a promessa, porque o mundo diz que quem tem promessa de Deus não morre, é mentira, quem tem promessa de Deus não morre. A promessa de Deus para aquele povo que saiu do Egito era a terra. Mas o povo, por causa da sua desobediência, não entrou. Aquele povo que saiu, Arão, Moisés, não entrou na terra por desobedecer a Deus. A promessa para nossas vidas é de salvação e vida eterna. A promessa para nossas vidas de salvação e vida mas nós só vamos herdar a vida eterna se nós obedecermos a sua palavra. Se nós obedecermos a sua palavra. A promessa era para a linhagem de Eli servir ao Senhor perpetuamente. Mas isso não aconteceu por causa da desobediência. Cuidado, irmãos. A Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Você não entendeu? O obedecer é melhor do que sacrificar. Nessa noite estamos sacrificando os nossos corpos vivos diante de Deus. Mas se nós não tivermos em obediência, nosso sacrifício não tem valia de nada. De nada, de nada. Se a nossa adoração não tiver em obediência, se nós não tivermos em obediência, a nossa adoração não passa nem dessa laje. Por isso a importância de nós participarmos de quê? Culto de ensino da palavra. Sempre falo isso na igreja. Quer ser um pregador, quer ser uma pregadora, quer ser um levita, primeiro aprenda a palavra, depois se prega a palavra. Obediência requer um sacrifício. A gente ora, a gente clama, a gente busca tanto para que Deus nos dê revelação, dom de revelação, dom de profecia, dom de visão. Mas se não nós estivermos em obediência, nada disso vai nos levar para o céu. Eu vim nessa noite aqui dizer que os filhos de Eli desobedeceram, ele não repreendeu e eles morreram. Cuidado, meus irmãos, por causa da desobediência de um, o pecado reinou no mundo. Por causa de Adão, o reinado pecou no mundo. Mas por causa também de Cristo, superabundou a graça. Você não entendeu nessa noite? Por causa de um, o pecado reina no mundo. Mas por causa de um, superabundou a graça. Por causa de Cristo, vamos ser salvos naquele grande dia. Por causa do sacrifício que foi pago naquela cruz. Eu e você nós estamos dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Que Deus abençoe a todos. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Amém? Agradeço pela oportunidade dessa noite.